Então agora vamos falar sobre a questão do movimento e as causas, que é um outro assunto aí também, né, referente a Aristóteles. Para a gente entender a questão do movimento, a gente precisa conhecer dois conceitos básicos: potência e ato. Potência seria como se fosse aquela situação que a pessoa te fala: meu amigo, você tem o potencial de você conquistar os seus objetivos, os seus sonhos, tudo que você deseja. Você tem o potencial de conquistar tudo que você quiser. Entendeu? Potência potencial, ou seja, o que isso quer dizer? A potência, no caso aqui, seria a tendência de você ser capaz de alcançar alguma coisa. No caso, do movimento das causas se refere ao processo de transformação, ou seja, você tem o potencial de você se transformar, né? Você ainda não se transformou, mas você tem a tendência, né, de conseguir se transformar em outra coisa, vamos dizer assim. E aí a gente tem o exemplo de uma lagarta, né? Quando a lagarta é lagarta, a gente tem um certo nojo, né? Tem até aquele perigo, né? De queimar nossa mão, assim, quando a gente encosta, rela a mão nesse bicho, né? Esse negócio feio pra caramba que a gente tem um certo... assim, né? Mas esse bicho meio medonho, né? Ele tem a potência de se tornar um dia uma bela borboleta. Essa é a potência. E quando ela, né, passa pelas fases da vida dela, né, a lagarta, chega um momento que ela, né, ela cria um casulo, e o momento que ela chega a se transformar de fato na borboleta, o acontecimento dessa transformação se chama ato, certo? Então, voltando. Potência é a capacidade que você tem de se transformar, mas você ainda não se transformou. No momento que você se transforma, essa potência se transforma em ato, certo? Aí o que acontece? Sobre o processo de transformação do movimento, assim, envolvendo também, né? Porque a gente tem que pensar que movimento e transformação são coisas meio que relacionadas aqui na filosofia. Então, essa questão do movimento e transformação, a gente pode classificar a transformação de duas formas: a transformação no acidente e a transformação na substância, ou seja, a transformação na aparência se chama cinesis. Toda transformação que envolve, né, a questão da mudança da aparência. Aí a gente pode, né, imaginar os exemplos aí daquelas pessoas que fazem aquelas cirurgias plásticas, né, terríveis, aquela transformação medonha, né? Tudo isso é transformação na aparência, na parte de fora, o que seria a embalagem do bombom, né? Esse tipo de transformação se chama cinesis. Agora, uma transformação mais profunda, que seria a transformação na essência, na substância, se chama gênesis. A gente pode até citar o exemplo da nossa vida aí, né? Daquelas pessoas que a gente conhecia de uma forma. Aí a gente, sei lá, por algum motivo passa um bom tempo sem falar com essa pessoa, passa uns anos, a gente reencontra essa pessoa que a gente conhecia antes e essa pessoa está totalmente transformada. Talvez não na aparência, mas no jeito, né? No jeito de falar, no jeito de agir, se transformou totalmente. É um exemplo aí que a gente pode usar como a transformação da substância, da essência. Às vezes não mudou nada fisicamente, mas a personalidade assim virou, né? Virou a casaca, vamos dizer assim. A gente pode até pegar bons exemplos e maus exemplos disso, né? Então, transformação no acidente, na aparência, cinesis. Transformação na substância, na essência, gênesis. E a partir daí a gente tem a teoria das causas. Então, cada ser ele vai ter um conjunto de causas que vão justificar a sua existência. Então, eis aqui a teoria das causas. Vamos pegar um exemplo para a gente conseguir compreender melhor. Vamos pegar uma cadeira, por exemplo, né?
Essa cadeira tem 4 tipos de causas, 4 tipos de coisas que vão justificar a sua existência. Temos a causa material, eficiente, formal e final. A causa material, ela diz respeito ao material mesmo, né, que é feito esse ser, esse objeto. A exemplo, essa cadeira, né? Do que é feito? A cadeira é feita normalmente, né, de madeira, as mais antigas, assim. Tem as cadeirinhas de plástico, né, que normalmente pessoas um pouco mais rechonchudas acabam quebrando, né, nos dias de que ocorre aquelas festas de família, sempre acontece, né? A pessoa é bem mais grandona, né? Ela senta pra cai de bunda no chão. É uma cena que ou é meio trágica ou meio cômica, né? Depende da perspectiva de quem está assistindo a cena, né? Mas enfim. Temos cadeiras de plástico, de madeira, material, causa material. Causa eficiente, quem criou? Se for uma cadeira de madeira, um marceneiro, um carpinteiro. Agora, se for uma cadeira de plástico, talvez a indústria mesmo, né? As maquininhas criando lá a cadeirinha de plástico bonitinho, né? Causa eficiente quer dizer, se refere a quem criou esse objeto. Quem ou o que causou a existência desse objeto. Quem foi o criador, né? Ou quais foram os fatores que deram origem, né, a essa cadeira. Temos também a causa formal, ou seja, algo que se refere um pouco mais para a aparência, né? Como que esse objeto, como que esse ser se apresenta ao mundo? Como que é a sua forma externa? De que forma a gente vê esse objeto, entendeu? Isso seria a causa formal, certo? A forma que esse objeto se apresenta ao mundo. E aí a gente tem a causa final, que se refere à finalidade desse objeto, desse ser. Por que que ele existe? Por que que ele foi criado? Para a gente sentar a bunda em cima, no caso da cadeira, né? E aí é interessante que a gente pode fazer uns questionamentos bem assim, brisa, bem existencial, porque a teoria das causas a gente pode usar como exemplo literalmente qualquer ser, qualquer objeto. Agora, se a gente tirar a cadeira e colocar o ser humano, aí o negócio fica mais hardcore, né? Porque qual seria a causa eficiente do ser humano? Qual seria a causa final do ser humano? Quem criou o ser humano? Por que o ser humano existe? Gente, o que parece ser simples acaba se tornando uma brisa bem, né? Bem nervosa, assim, né? Mas enfim, essa é a teoria das causas, então. Agora, sobre a ética, a gente tem esse esqueminha aqui, né? A ética, ela é bem diferente do conceito de moral. Normalmente a moral ela se aplica na sociedade. Ou seja, a gente aplica a moral para um conjunto de pessoas. Já a ética é um nível mais de indivíduo, né? Ou seja, é algo mais da sua consciência, né? Está relacionado então a algo mais particular. A ética é a nível de indivíduo e ela tem um objetivo bem específico: a busca da eudaimonia. Gravem esse termo, pessoal, que pode às vezes, né, aparecer no vestibular assim, né? E às vezes a gente não se lembra, porque é uma palavra meio esquisitona, né? Mas eudaimonia é basicamente felicidade, ponto final. Né? Então vocês anotem aí, eudaimonia igual felicidade, ponto. Né? E a eudaimonia é um termo aristotélico, né, que é sinônimo de felicidade. Então, gravem isso que às vezes a gente, né, às vezes aparece esse termo, uns termos soltos, né, nos vestibulares, porque o vestibular não vai falar felicidade. Né? Os vestibular quer ferrar a gente, aí coloca eudaimonia. O que é isso? Então já coloque aí na cabeça de vocês que esse negócio aí é a mesma coisa que felicidade. Então a ética, no final das contas, tem o objetivo de nos levar à felicidade. Aí a gente tem a prática da virtude, porque para Aristóteles, a ética, a função da ética também, né, seria conduzir a gente a praticar as virtudes. Né? Então as virtudes, a prática das virtudes vão garantir também, né, que você terá uma vida eticamente correta, vamos dizer assim, né?
Então a ética e a virtude estão relacionadas. Tudo gira em torno na questão de você ter uma vida bastante virtuosa, uma vida em que você pratica virtudes, porque aí você vai estar de acordo com a ética, assim, vamos dizer assim. E aí você está mais propenso a ser feliz. Então isso que é interessante. A ética está muito relacionado não só a questão de certo e errado, mas também está com a questão de você entrar em harmonia com as coisas. E quando você entra em harmonia com as coisas, você alcança a felicidade. Isso é interessante para dentro do contexto aqui de Aristóteles, porque vão ter filósofos que vão ter o posicionamento contrário. Vai ter filósofos que vão acreditar que a tentativa de você entrar em harmonia com algo maior, na verdade, seria a causa de infelicidade, né? Isso que é curioso, né? Mas para aqui não. Aqui Aristóteles vai falar: quer ser feliz? Entre em harmonia com as coisas. Pratique uma vida bastante virtuosa, entendeu? Porque é meio que uma questão de você entrar em conexão com tudo, com o todo. Mas aí a gente falou de vida virtuosa, virtude, mas enfim, o que seria afinal virtude? Como a gente está vendo nesse esquema aqui, a virtude seria um meio termo entre dois extremos dentro de uma determinada ação, né? Então, toda a ação para Aristóteles tem dois extremos: o extremo da abstinência e o extremo do exagero. Então, você, no caso da abstinência, você pratica de bem pouco esta determinada ação, e o exagero seria você praticar bastante, exageradamente essa ação. A virtude, então, seria exatamente o meio termo, né? Ou seja, você praticar essa ação não de uma forma exagerada e nem de uma forma, né, pouca, assim, né? Não de uma forma deficiente, né? Não de uma forma que você pratique pouco essa ação. Você não pode nem ir para o lado do pouco, nem do lado do muito. Você tem que ir praticar essa ação de uma forma moderada. Achar o meio termo. Podemos pegar um ótimo exemplo, né? Que é se alimentar, comer, né? Comer é uma coisa maravilhosa, né? Comida é muito bom. Tem gente que não come quase nada, parece até um periquito, assim, né? Que só belisca assim, a comida e não passa muito disso. Ao contrário, por outro lado, né, temos pessoas que comem que nem um cavalo, né? Comem um platão assim de comida, aquela coisa assim que a gente fica imaginando como que esse cara, né, consegue comer desse nível de quantidade de comida, né? Imagine para cagar como que vai ser uma desgraça, né? Para Aristóteles, você comer bem de pouco e você comer de muito, que nem um cavalo, não seria uma situação ideal, né? Porque a abstinência e o exagero, eles são vícios, entendeu? E o vício não vai você praticar a virtude. Se você não pratica a virtude, você não tem uma vida eticamente boa, vamos dizer assim, né? E se você não tem uma vida ética, uma vida sem virtudes, você não vai se conectar, você não vai entrar em harmonia com nada e você não vai ser feliz, você não vai alcançar a eudaimonia, né? Então, para Aristóteles, o ato de comer tem que ser mais moderado possível, né? Ou seja, você realmente entrar em equilíbrio. Não você não comer de pouco ao nível de você ter, sei lá, uma anemia e você desmaiar porque você não comeu o suficiente, né? O seu corpo, sei lá, caiu a pressão, né? Coisa do tipo. E também você não pode comer de muito, né, ao ponto de ficar embuchado, né? Então o ideal é você comer na medida certa. Aí você pode aplicar isso aí para literalmente qualquer ação que normalmente a gente pratica na vida, né? Comer, beber, dormir, se divertir, né? Estudar também, né? Porque a gente também não pode estudar de uma forma exagerada, né, gente? Da mesma forma que a gente não pode estudar pouco, a gente também não pode estudar além das nossas capacidades também, né? Então, tipo, se a gente estudar de uma forma assim exagerada, não é estudar muito. É estudar assim, sabe? Ao nível, né? A cabeça derrete, tá ligado? Então, a nossa mente sempre precisa de uns momentos de repouso, né? Então, pessoal aí que tá
né, bem, como posso dizer, bem determinados a passar nos vestibulares, tomem cuidado, né? Não vão assim forçar muito a cabeça também ao nível de deixar vocês malucos, porque aí vocês estão tendendo ao exagero. Então, né, tenham uma vida virtuosa e pratiquem com moderação as ações cotidianas, certo? Então, virtude é o meio termo entre dois extremos de uma determinada ação, seja comer, beber, dormir, né? E cagar também, cagar.